A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Evangelista Wilson dos Santos. Eu vou orar neste momento e depois abrirei a Bíblia e iremos analisar as informações nela contidas, buscando o poder do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá para podermos estudar a Tua Santa Palavra, nos dá entendimento para entendê-la, para que possamos aplicá-la na nossa vida diária, neste mundo conturbado, cheio de violência. O Senhor ainda está no controle, nos protegendo de todos os males. Então nós te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. A humanidade, ela vem buscando adorar algum Deus. Claro, Deus criado pelos homens, pelas mãos de escultor, mas a Bíblia nos fala que Deus é o único Senhor, é o único Deus. Mas nós vamos estudar a mitologia de algumas civilizações antigas, principalmente a civilização egípcia. Sabemos que o Egito, ele, através do tempo, ele se tornou uma grande potência. Ele teve várias conquistas aos povos aos seus arredores, né? E assim o Egito cresceu. E pela sua cultura, é claro que o Egito se desenvolveu muito por causa que ele foi estabelecido à margem do Nilo, né? Do rio Nilo. E acreditava-se que o rio Nilo era a causa da prosperidade egípcia. Quando o rio ele transbordava em suas enchentes, ali trazia também nutrientes para a agricultura, né? Para fertilizar o solo. E isso era acreditado ao Deus que cuidava do Nilo. Muitas vezes o próprio Nilo era adorado também como Deus também. E assim o Egito tinha vários deuses e eles praticavam esse tipo de adoração politeísta. Porque o politeísmo ele já vem das idades mais remotas, né, da humanidade. Nós começou lá com Nimrod, lá no livro de Gênesis, né? Fala lá que Nimrod ele construiu uma torre em homenagem a si mesmo, a sua grandeza, as suas vitórias nas grandes caçadas que ele fazia. Ele se tornou um grande caçador diante da face do Senhor. E o Nimrod projetou então uma torre que pudesse alcançar uma altura bem elevada para ele poder analisar de onde veio o dilúvio e assim o nome dele pudesse tornar célebre também sobre a terra. Porque o próprio Deus tinha dito que o homem deveria povoar a terra. E Nimrod queria estabelecer ali um centro de controle lá em Babel, né? Lá em Babilônia, né? Babel é onde surgiu a adoração a vários deuses. Ali, as cidades fundadas por Nimrod, Babel, Babilônia. Hoje é a região ali do Iraque, do Irã, essas regiões aí. No passado era chamada de Mesopotâmia. E essa região era uma região, naquele tempo, uma região fértil, né? E assim surgiu a grande e poderosa Babilônia.
Babel ali também pode ser interpretado como a porta dos deuses, mas a Babilônia foi conquistada por vários reinos também. Veio o reino Medo-Persa, conquistou Babilônia, e aí eles também passaram a cultuar também alguns deuses também que havia em Babilônia, passaram a adorar alguns deuses ali. Ali tinha Marduk. O primeiro deus que se tem conhecimento na história, na mitologia babilônica, era o deus Tamuz, né? Filho do deus Sol. Tamuz, ele também se tornou um grande caçador também, como o pai, né? O Tamuz, quando o pai faleceu, o Nimrod faleceu, a sua mãe, Semiramis, ela se engravidou e deu à luz a Tamuz. Se tornou famoso igual o pai nas suas caçadas, mas ele foi morto por um javali. E conta-se, de acordo com essa crença mitológica, que Tamuz, ele subiu para onde estava o pai, subiu para o céu. Porque acreditava-se que Tamuz, de acordo com a sua mãe Semiramis, que divulgou que o seu filho era a reencarnação do pai, a reencarnação de Nimrod. Mas quando ele faleceu, ele voltou-se ao lado do pai, Nimrod, o deus Sol. E assim a mãe então confirmou a adoração também a Tamuz, dizendo que Tamuz era um deus também. E ele passou a ser adorado como um deus. Interessante que essa adoração pagã ao deus Tamuz espalhou-se por toda a terra. Ali atingiu ali, só que com nomes diferentes, é claro, né? Cada civilização, o nome de alguns deuses era mudado. Interessante que Semiramis, ela era sempre apresentada carregando uma criança em seu colo, né? E aquela criança era o filho, né, Tamuz. Ela proclamou adoração ao seu filho Tamuz. Sumérios também, que vieram antes dos babilônicos, né? Eles passaram também a adorar esse Deus Sol, né? Adorar o Deus Sol. O Deus Sol chegou até o Império Romano. O Roma também adorava o Deus Sol. Isso era muito popular no Império Romano, a adoração ao Sol, né? E geralmente essa adoração ao Sol se dava com festividades, grandes festividades. O domingo era o dia do sol, Sunday, em inglês, que significa dia do sol. E esse dia eles faziam procissões, era uma festa muito animada no dia do Deus Sol. E os romanos adoravam o sol, fazia parte da sua religiosidade, né? E veio adquirido através de outras civilizações. Eles também adoravam vários deuses, dos gregos também, o deus Júpiter, né? O deus da guerra, o Poseidon, também o deus do mar, era adorado muito na Grécia, né? O Poseidon era o deus que protegia os navegadores, e assim esse tipo de idolatria se espalhou, porque a verdade é que o ser humano ele nasceu para adorar alguma coisa, adorar, seja lá um animal, seja aquilo que ele achar que tem um grande valor, que é uma coisa excepcional, então ele passa a adorar aquilo. E assim a idolatria ela cresceu muito. O povo de Israel, eles também aderiram também à idolatria, também lá.
no decorrer dos tempos, eles passaram a adorar outros deuses, os deuses das civilizações ao redor de Israel. Ali havia culto, né? A Baal, Deus Baal, ele tinha uma cabeça de peixe, né? Então, o corpo de homem, cabeça de peixe. Tinha o culto também a Será, já fazia parte já da Fenícia, né? Parece que a Será era cultuada muito na Fenícia. A rainha Jezabel era uma princesa fenícia, que se casou com o rei Acabe, e ali então ela passou a estabelecer a religiosidade do país de onde ela veio. Os gregos acreditavam, né, em vários deuses, alguns eram famosos, né, no panteão, como Hércules, né? Também os egípcios. Nós temos aí relatos, né? Eu busquei vários relatos, informações quanto a vários deuses. Agora eu quero falar sobre os egípcios. As crianças eram preparadas, né, para cultuar aqueles deuses, né? Muitos dos deuses eram considerados como responsáveis pelo Egito, né, pelo equilíbrio do Egito, da natureza. Acreditava-se que esses deuses, eles eram responsáveis do desenvolvimento da agricultura no Egito, né? A prosperidade lá no Egito. E como eu disse antes, alguns era tido como juiz também, juiz sobre os mortos, né? Os egípcios adoravam Osíris, era um deus chamado Osíris, Ísis, Ra, Amon, Anubis, Horus, Sete e Ator. Esses deuses eram os deuses que muito considerado pelos egípcios. Os sacerdotes egípcios, eles que organizavam o culto, né, a esses deuses. O faraó, ele tinha que aprender, né, com os sacerdotes, ia para a escola onde o sacerdote administrava a religião egípcia, e eles passavam então desde criança, a adorar esses deuses. E era ensinado ao faraó que era um representante do deus Horus. E ele então já crescia sabendo que ele ia governar o Egito em homenagem aos deuses. O Egito tinha o deus Ra, era chamado de Ra-Atu, mais conhecido como Ra. Este foi o deus principal, né, na adoração egípcia. Os egípcios acreditavam que Ra era responsável pela criação do mundo. Veja bem. Era também conhecido como Deus Sol. E assim, de acordo com a crença egípcia, os deuses mantinham a harmonia do planeta. A deusa Ísis era a mais importante do panteão egípcio e era respeitada e considerada mãe dos faraós. Então, por isso era muito respeitada, porque era considerada mãe dos faraós. Ra, Deus Sol, era um entre outros deuses mais importantes, pois além de criador do universo, ele também governava os vivos e os mortos. E ele tinha a forma de um falcão. Falcão era um pássaro, né? Um pássaro chamado falcão.
Ele tinha o corpo de um ser humano e a cabeça de um pássaro. Osíris é descrito aqui na mitologia egípcia como um juiz, julgava os mortos em seu tribunal. E tinha outras funções também, o Osíris, né? De ensinar os homens a plantarem e cuidar do solo, considerado o inventor da agricultura. Interessante, né, o assunto da mitologia. Havia um outro deus também chamado Amon, era o deus do sol e do ar. A adoração a Amon era mais forte na cidade de Tebas. Agora, eles também adoravam Ra, aí então uniram os dois cultos, tornaram um só, Amon-Ra. Aí tornou um culto só, Amon-Ra. E acreditava que homens e mulheres surgiram das lágrimas de Atum, Deus que surgiu no vazio do universo. Esses deuses, hoje eles estão em vários museus, né, que foram escavados por meio de trabalho arqueológico, né, pela arqueologia, né, e assim ficaram lá expostos para que as pessoas possam ver quando fosse visitar os museus ali estabelecidos, né, nesses países da Europa. Na sociedade egípcia, a religião tinha um papel importante e estava por trás das práticas também da mumificação. Eles pegavam os cadáveres, preparavam os cadáveres, né, para que esse cadáver pudesse ser conservados. É uma conservação do corpo. Ali usavam o embaçamento, embalsamavam o cadáver por meio de ervas, né? Erva aromática. Havia também um preparo especial para isso, né? Os corpos eram, tanto de faraós como de pessoas importantes, eram embalsamados. E alguns com preparo menos especiais, né? Aqueles que eram mais pobres da sociedade egípcia, né? Então tinham um processo diferente de embalsamento. E por que eles faziam isso? Que acreditava-se que o corpo precisaria ser preservado para a eternidade. Então eles saíam desse mundo e iam viver por toda a eternidade, né, no mundo ali que os deuses, né, separaram para eles. Porque acreditava-se que o faraó era um representante de Deus, dos deuses, né, representante dos deuses, principalmente do deus principal, o deus Horus, né, um dos deuses principais, e o faraó era considerado um semideus. Atribuíam as façanhas à proteção dos deuses. Quando eles venciam a batalha, eles iam ao templo, onde se encontravam esses deuses, e ali eles se prostravam diante dos deuses e os adoravam, em agradecimento à vitória que eles conseguiram. Os romanos, os gregos, tinham esses mesmos costumes, né? Os assírios. Então, eles tinham a sua maneira de adorar ali a festividades, né, que eles praticavam, os banquetes em homenagem aos deuses. Havia ali também degradação também, ali havia imoralidade e muitas vezes até morte de crianças também. As crianças eram sacrificadas. O povo de Israel pegou esse costume também. Conta-se que Manassés, o rei Manassés, chegou a matar até os filhos, né, oferecendo aos deuses.
aos deuses pagãos que ele passou a cultuar. Na Índia, eles adoram a vaca. Existe sim os hindus, né, tem o seu panteão de Deus, eles ali adoram os seus deuses, adoravam no passado e adoram hoje também no presente. Né? Existe sim ainda a adoração aos deuses, que hoje nós chamamos de paganismo, né? Eles se consideram adoradores de um Deus que eles acreditam que foi mesmo o criador do universo. E ali, muitas vezes, até com sinceridade mesmo. Eles foram ensinados assim, né? A prestar culto àqueles deuses. Então, quando a pessoa adora vários deuses, é chamado de politeísta. E quando se adora um Deus, é monoteísta. Quer dizer, a palavra mono, né? Quer dizer, teísta, quer dizer, a adoração a um Deus só. Né? Nós cristãos adoramos um único Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Né? Então nós somos chamados de monoteísta. E assim a gente chega à compreensão como era a cultura da antiguidade, né? Quanto à sua religiosidade. Voltando-se a esposa de Nimrod, a Semíramis, acredita-se que ela, quando morreu, transformou-se numa pomba e voou para o céu para morar junto com os deuses. Interessante. Né? Então, acredita-se que ela subiu para o céu. Então, existe assim uma imitação, que parece assim que há um pouco de cristianismo no meio, mas não é, porque veja bem como Satanás trabalha. Ele inventa uma mentira e essa mentira pega, né? Pega, então espalha por todo mundo, né? Naquele tempo, esse mito espalhou-se que o Tammuz, ele também foi para o céu também, para ficar junto do Pai. E ele então passou a ser adorado também. É o filho do Deus Sol, né? E olha, e veja bem, Jesus, quando ele morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai, o Deus Criador do universo. Então, Satanás sempre quer imitar a adoração ao verdadeiro Deus. Ele lança uma falsa adoração para deturpar a verdadeira adoração ao Criador do universo. Aquele que enviou o Filho para morrer por todos nós, de acordo com o que está escrito lá em São João 3,16. Então, Deus ele se revela através de gerações. Onde surgiu os enganos, o paganismo também Deus se revelou também como o único Deus, o único Senhor. Então Deus queria sim ensinar o povo de Israel a reverenciar o único Senhor, o Criador. E ele disse, não existe outro Deus semelhante a mim, que tenha tanto poder assim para subjugar os reis. É verdade, Deus ele mostrou através do seu poder ali no Egito, ele enviando aquelas pragas, o Egito foi devastado pelas pragas, depois veio a abertura do Mar Vermelho, né, pelo poder de Deus, Moisés na liderança e clamou ao Senhor, o Senhor atendeu, o mar foi aberto e o povo passou em terra seca ali, né, até chegar no outro lado, em direção ao Monte Sinai, onde ali eles iam receber as leis de Deus, e nessas leis estariam escritas também o dever do homem para com Deus, nessas leis. E assim, então, naquele lugar ali que Deus escolheu para se apresentar a eles como Deus Criador e orientá-los, agora, porque eles já não eram mais escravos, chegando ali em frente ao Monte Sinai,
após Moisés ter passado ali 40 dias, né, da presença do Senhor, o povo então fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar aquele bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele era também uma das divindades egípcias, né? Eles também adoravam o bezerro, né? Ali então, leão com corpo de pessoas, né? De seres humanos. Isso era praticado, né? É semelhante na Babilônia. A Babilônia também tinha lá o leão ali com asa, né? nas suas arquiteturas, né? Nas suas artes, né, babilônicas. Então ali estava ali o leão na entrada da cidade, né? E no Egito também era costume também prestar culto também a animais também, gato. O gato também era um deus também, considerado Deus também. E assim era o panteão egípcio era cheio de deuses, né? E o povo de Israel tinha sido orientado por Deus para não se envolver com a adoração a outros deuses, a idolatria, né? Era considerado por Deus como idolatria. E isto levava o povo a degradações, né? Ao fanatismo. Então eles muitas vezes sacrificavam até os próprios filhos aos deuses, né? E isso era diabólico, era terrível. Então, Deus queria poupá-los desse fanatismo. Por trás dessa adoração estava Satanás. Satanás, ele tenta deturpar o verdadeiro objetivo de adoração. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é o Deus do universo, Ele que nos criou, é que nos mantém vivos, Ele que envia a chuva, cuida do planeta. E os outros deuses, eles não são nada, porque são criaturas criadas pelos homens. E aí nós podemos ver na palavra de Deus, né? Nós vamos examinar a palavra de Deus, lá em Êxodo 20, versículo 3 e 4, lá diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então aí nós temos uma ideia que a adoração a outros deuses, ela é proibida, né? Na nação israelita. Deus mesmo proibiu esse contato com a religiosidade dos pagãos, né? De pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro, né? E assim, então, é orientado aqui, né, no Decálogo, né, nos 10 Mandamentos, que se nós não vimos a Deus, nós não sabemos a cor da sua pele, nós não sabemos a sua altura. Então, se tudo aquilo que nós fizermos para tentar representá-lo, vai representá-lo mal. Então, nós não sabemos como Deus é. Nós só conhecemos que Ele existe. Mas Ele não se apresentou como para que todo pudesse conhecê-lo pessoalmente, né? E assim, então, quando a gente faz uma imagem, a gente faz com a intenção dela representar algo, né? Uma obra de arte, ela tem que representar alguma coisa. Então, essa obra aí, quando ela é feita para adoração, quando você faz uma escultura, né? Uma obra artística para fins de culto, para adoração, aí se torna-se uma idolatria mesmo, porque você está prestando culto a alguma coisa que não tem vida. Essa imagem não tem vida, ela não fala, como diz aqui, ó, nós vamos ver o verso abaixo, ela não fala, ela não come, ela não anda. Para ela se locomover, você tem que tirá-la, é você mesmo que tem que tirar do lugar e colocar no outro. E assim, então,
seria uma falsa adoração mesmo, você adorar algo que não tem vida. Ela não pode te proporcionar nada. Ela não fala como é que você vai pedir orientação a algo praticamente morto, que só tem aparência de uma pessoa ali, ou de um animal, o que seja, né? Mas não vai representar o verdadeiro Deus, porque aqui diz, não farás para ti mais escultura nem o que há no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, ou no mar, nas águas. Então, se você faz uma imagem e se prostra diante dela, de joelho, você está prestando culto à imagem. Então, para você, aquela imagem é o seu Deus, porque a Bíblia não ensina que você precisa de ajoelhar diante de uma imagem para adorar o verdadeiro Deus, não. Você pode fazê-lo diretamente, sem precisar de intercessão nenhuma de imagens. Claro que ela vai interceder por você, porque ela é uma obra de arte criada pelo ser humano. Alguns falam ela de diversas maneiras, umas até mais com boa aparência, outras com aparência mais rústica, né? No passado fazia as imagens de prata, de ouro, né? de bronze, e assim eram construídas diversas, até mesmo de cerâmica, né? De barro, eles faziam as imagens também ali, pintavam as imagens e colocavam ali no seu local de culto. Fazia ali os seus oratórios ali, colocava aquelas imagens ali, e ali eles adoravam as imagens. Então, no tempo de Israel, isso era comum encontrar ali alguns lugares que praticavam esse tipo de culto, né? Culto aos deuses dos povos vizinhos, que eles aceitaram ali de culto. E aqui, continuando a leitura, diz, não devemos ajoelhar, encurvar, né, diante dela, nem servir a esses deuses, nem servir, procurar dar oferenda, essas coisas, né, colocar dinheiro, né, diante de imagem, não, porque isso é paganismo, isso aí é coisa do passado, coisa pagã, né? Infelizmente, a religião que se misturou, né, com a religião pagã, na tentativa de agradar as pessoas que adoravam outros deuses, eles também aceitaram a se envolver com eles em sua religiosidade e trouxeram para dentro da igreja cristã as suas idolatrias também, né? Os seus costumes, né? A sua cultura. Então nós vemos aí que temos dentro da igreja religiosidade africana, dentro da igreja, quando sai da igreja romana, da igreja católica, né? Ela tem a sua mistura, né? O cristianismo com o paganismo, né? Que ali adora vários deuses, que ali adora os deuses que morreram lá no passado, lá não é Deus dos apóstolos, né? Que morreram no passado. Então é praticado culto a essas pessoas que morreram. Contrário à Bíblia, não devemos consultar os mortos. Então, se você não deve consultar os mortos, é porque os mortos, ele não vai te ajudar em nada. É pelo contrário, você pode ser seduzido pelos enganos satânicos, porque ele pode aproveitar essa oportunidade que você está buscando auxílio no lugar errado, ele vai tentar ajudá-lo de alguma forma e tentar seduzir ao erro, ao engano. Então, você nunca deve buscar auxílio a não ser no próprio Deus, porque Deus diz, clamai a mim, manda clamar a ele, buscar a ele, assim que os apóstolos faziam, joelhavam e clamavam a Deus, eles não buscavam auxílio de outros deuses, os deuses lá dos gregos, lá, os deuses lá mesmo lá, os que já morreram, tinham morrido, né, lá o Moisés que faleceu, né, e depois poder fazer uma estátua de Moisés e adorar isso. Entretanto, ele não encontrar nenhum local de Moisés foi enterrado para ele não fazer outros deuses para serem adorados, né? Eles poderiam também fazer uma imagem também de Pedro, de Paulo, de outros lá para adorar. Então, os pais da igreja não falam que eles adoravam outros deuses, né? Adorar.
adorava Paulo, adorava João. Então é exatamente o ponto. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Então, lá fala que não devemos adorar outros deuses. E assim a gente, Deus quer que a gente preste a Ele a verdadeira adoração, não uma adoração irreverente, né? Com palavreados inapropriados. Nós temos que prestar um culto verdadeiro, genuíno a Deus, né? Com todo respeito, amor, né? O amor uns para com os outros, não é simplesmente praticar uma cerimônia religiosa. Nós temos que reconhecer que Deus é amor. E sendo assim, nós temos que amar o nosso semelhante. Nós não somos obrigados a aceitar aquelas coisas que não combinam com a palavra de Deus. Mas devemos sempre pregar o Evangelho para essas pessoas. Para todos, né? Sem discriminação nenhuma. Aceitando as pessoas, buscando levar o verdadeiro Deus, sem atacar diretamente a cultura daquela pessoa, que é os costumes, né? A religiosidade daquela pessoa, mas devemos ensinar que aquilo ali não é correto, é certo, né? Nós não devemos condenar quem pratica tais coisas, mas as práticas erradas nós temos que falar mesmo, porque a Bíblia fala que nós temos que abandonar tudo aquilo que é escandaloso diante de Deus, né? Das imoralidades, né? Prejudica o crescimento espiritual, nós temos que falar. Agora, nós temos que ter a maneira de conduzir a nossa fala, para que essas pessoas reconheçam que nós as amamos, né? Que nós não somos inimigas dela, e assim é que temos que fazer. E a verdadeira adoração a Deus, ela é primordial. Nós temos que adorá-lo mesmo, porque nós fomos criados para prestar adoração a Ele mesmo. E aqui em Deuteronômio 3, versículo 6, diz: se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo, vamos adorar outros deuses, Deus que nem você, nem os seus antepassados conheceram, Deus dos povos, né? Qual é o conselho? Não deixe se convencer por essas pessoas, nem ouça o que ele diz, não tenha piedade dele e não tenha compaixão dele, e não o proteja. Então, nós vemos capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Então, aí nós vemos que naquele tempo a ordem era até matá-lo mesmo, né? Quando encontrava um idólatra ali, ele era a lei daquele tempo mesmo, fazia parte das leis estabelecidas ali para proteger o povo de Israel de feitiçaria, de praticar abominações como matar criança, oferecer aquelas virgens aos deuses para serem sacrificados, né? Essas coisas são chamadas até de aberrações, né? Religiosas, fanatismo religioso, isso é terrível esse tipo de coisa. Então, aí Deus queria proteger o povo de Israel dessas atrocidades que eles praticavam. E assim, às vezes, era permitido até matar mesmo. Os sacerdotes ali pegavam aquelas pessoas ali, era morta mesmo, né? Praticava esse tipo de coisa, era morto. Porque, na verdade, nos cultos idólatras, havia também a prática de feitiçaria também ali. Eles praticavam muita coisa de clamar, invocavam espíritos, né, de pessoas mortas. Então era coisa muitas vezes até assustador, né? Assustadora mesmo. E assim, e você pode notar que as imagens, as estátuas, elas são sempre feitas de pessoas nuas, né? Ali, sensuais, né? O Deus ali é o Deus Júpiter, né? Ele sempre aparece ali com pouquíssima roupa, né? A deusa Diana mostrando o seio de fora, aquela coisa toda, né?
quase seminua, né? Então essas deusas eram muito sensuais, né? O povo já fazia aquelas estátuas assim, para chamar atenção mesmo, para despertar o sensualismo das pessoas ali, que o culto ali praticava até prostituição mesmo. De tempo em tempo, o povo de Israel eles se apostatavam, né? E se envolvia com idolatria, né? Lá em 2 Reis 23, versículos 5 e 11, é dito que o rei Josias tinha aceitado as orientações do livro do concerto que se encontrou na casa de Deus, o livro do concerto, né? Ele foi encontrado pelo sacerdote Ilquias, lá em Judá, né? Vamos ler lá no 2 Reis 23, 5 e 11. Também destituiu o sacerdote idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimaram incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Então aí foi uma reforma, no versículo 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, a entrada da casa do Senhor. Aqui podemos até entender que a casa do Senhor aqui era o templo construído, né? Construído ali para adoração a Deus. É uma igreja, né? Naquele tempo. E assim a casa de Deus tinha se tornado uma casa onde era invocado o deus Moloque, né? E aqui fala que dedicado ao sol, tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, a entrada, né? A entrada da casa do Senhor, perto da câmara, que era um estabelecimento que guardava objetos sagrados, né? De Natã, Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Então, ele destruiu essas coisas que foram oferecidas a Moloque, né, o deus Moloque. E aqui, logo, voltando um pouco aqui, no versículo 10, aqui, ela diz, também profanou a Betoféia, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo, a Moloque. Pertencesse, né, ao deus Moloque. Então nós vemos que era terrível mesmo esse tipo de religiosidade. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Bozicate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Josias, ele fez uma reforma ali, né? Aqui é dito que Uquias achou o livro da lei. E esse livro da lei, ele entregou ao escrivão Safã. Ele disse que tinha achado o livro da lei na casa do Senhor. Esse livro estava até abandonado lá mesmo, né? E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Depois que ele leu o livro, ele se convenceu das palavras do livro, e isso depois foi o escrivão Safã fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei, e o rei se convenceu das verdades do livro e praticou a reforma necessária ali para voltar à adoração ao verdadeiro Deus ali entre o povo de Judá, né? Aí se trata do povo de Judá. Você que conhece a palavra de Deus, então você passar a adorar uma vaca, passar a adorar o gato, passar a adorar o cachorro, passar a adorar qualquer outra coisa,
você está praticando idolatria. Você gostar do gato, gostar do cachorro, gostar da sua filha, gostar do seu filho, isso não é pecado nenhum. Então a pessoa tem que separar o trigo do joio. Você, se você pegar uma foto de sua filha pendurar na parede, não é pecado nenhum. Isso não. Você ter ali um cachorro ali feito de porcelana, colocar em cima da mesa, isso não é idolatria. A idolatria que nós temos que entender é quando você presta culto, quando você tem aqui como Deus, você passa a ajoelhar ali e beijar aquela imagem, fazer oração ali, aquela imagem, né, na frente daquela imagem ali, de joelho, adorando, como se fosse um Deus, aí sim, aí você passa a ser um idólatra mesmo, você está praticando idolatria. Então aí é preciso entender, porque no santuário de Israel, que foi estabelecido por Deus, havia sim 2 querubins lá no Santíssimo. Isso é até muito questionado. Quando fala sobre idolatria, alguém, às vezes, de religião contrária, diz, não, mas lá eles adoravam esses 2 anjos. Não. A Bíblia não diz que o povo de Israel adorava esses 2 anjos. Eles estavam ali como representação. Então Deus mandou fazer mesmo os 2 querubins de ouro e colocar lá dentro do santuário. Mas ninguém lá não fala que eles iam lá, ajoelhavam. O sacerdote, porque tinha acesso lá, né? O sumo sacerdote, que estava uma vez por ano, para levar ali o sangue do cordeiro que era morto, né? Levava ali para fazer a cerimônia do santuário de Israel. Então ele ali não ajoelhava diante daquelas imagens, daquilo. Não, aquilo é apenas uma simbologia, a representação da glória de Deus, e onde Deus habita, existem milhares de seres criados por ele que o servem. Os anjos eram servidores de Deus, então, e aquela arca ali representava o quê? A autoridade de Deus, a arca do concerto, né? Concerto quer dizer, o acordo que Deus fez com o homem. O homem cumpre a sua parte e ele cumpre a dele. Qual é a parte do homem? É obedecer a Deus. E qual é a parte de Deus? Ajudar o homem em sua obediência a ele. Então, quer dizer, se chama aliança. Essa aliança tem 2 lados. O lado do seu compromisso com Deus, e Deus cumpre a sua parte. Ele sempre cumpre a sua. E nós, às vezes, não cumprimos a nossa. Então, a arca do concerto é onde se colocava, onde estava as tábuas dos 10 mandamentos. Né? Que quando Deus falou para Moisés construir o santuário, ele falou assim, olha, você coloca as 2 tábuas de pedra dentro de uma arca. A arca é uma mala, né? Ali tinha a parte de baixo, onde era colocado a lei, né? O vaso onde estava o maná, ali que representava o cuidado de Deus para com Israel, né? A manutenção alimentar lá no deserto, e também representa também o pão que desceu do céu, que é Jesus, aquele maná. O pão que desceu do céu. Jesus desceu do céu para dar vida ao mundo. E na tampa da arca tinha ali os 2 anjos, um anjo de um lado e do outro, com as asas abertas, né? Proporcionando sombra ali no propiciatório, representando ali a reverência dos habitantes do céu quanto a lei de Deus ali. Então, que a lei é sagrada, né? A lei de Deus é sagrada. Então, aquilo ali era representativo. Deus não fez aquilo para ser adorado. Inclusive, na própria cortina do santuário tinha figura de anjo ali, bordada ali. Era apenas uma forma podemos dizer, até para enfeitar mesmo. Então, tudo que você faz para agradar a Deus ali é válido. Se você estiver de acordo com a vontade dele, com a palavra dele, é aceito. Mas se tiver contrário à palavra de Deus, não. Se você está fazendo, praticando, levando feitiçaria para dentro da igreja, levando cultura
que traz fanatismo para dentro da igreja, então não pode, né? Então existe cultura boa, as culturas, né? Tem cultura que é muito boa, mas tem também a cultura que ela é fanática, né? Isso é costume fanático, isso não pode ter. Isso aí é inadmissível dentro da casa de Deus. Então nós temos que ter um cuidado de separar as coisas. E também não devemos sair aí maltratando as pessoas porque eles creem diferente, não. Mas nós devemos firmar naquilo que nós acreditamos. Se você acredita que Deus é o Criador, você vai obedecê-lo da forma que ele pede. Da forma que Deus pede, assim nós vamos seguir até a volta do Senhor Jesus. Quando o povo de Deus apostatava, Deus enviava profetas, entrava um rei lá que fazia uma reforma, né? Nós temos aí o relato do profeta Elias, né, que combateu ali os profetas de Baal e de Aserá, né, lá no Monte Carmelo, e levou o povo de Deus que estava apostatado à verdadeira adoração, adorar o verdadeiro Deus, né, ao Deus de Israel. E assim, o rei Juiz 2, versículo 11 e 12, lá diz que o povo de Israel tinha afastado de Deus e estava adorando os Baalins, né? Baalins, e isso desagradava a Deus, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Juiz 2, 11, 12. E eles encurvaram sim a adoração aos deuses daquela gente. E assim então veio a derrota do povo de Israel. Então, quando eles deixavam o próprio Deus, Deus então permitia que o inimigo vinha e conduziam eles à escravidão. Lá em Ezequiel 8, versículo 16, né? Aqui tem um episódio interessante que vê que o profeta Ezequiel, né? A visão que ele teve de Deus, aqui diz assim: temos um relato que é o povo de Deus no pátio do templo, veja bem, no pátio do templo, né? A casa de Deus, como eu disse antes aí, estavam cerca de 25 homens na entrada do santuário, que era o templo, né? A igreja naquele tempo, estavam olhando para a direção do Oriente e prostrado adorando o sol. Deus sempre chamou pessoas para repreender o povo contra a idolatria. Nos últimos dias, Apocalipse 14, 6 e 7, veja a importância da verdadeira adoração. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos moradores da terra, a toda a gente, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai, a palavra adoração se encontra aqui, ó. E adorai aquele, quem? Deus, né? Que fez o céu e a terra e o mar, e a fonte das águas. Então veja que a verdadeira adoração é a Deus, né? E a Bíblia, no livro do Apocalipse, fala que o dragão, ele exige adoração. Quem é o dragão? Satanás. Apocalipse 12, versículo 9, né? A antiga serpente. Ele queria ser adorado, porque queria que Jesus, prostrado, o adorasse. Quando lá no deserto, lá quando ele estava lá jejuando lá, 40 dias, 40 noites, Satanás se apresentou diante de Jesus e disse para ele transformar as pedras em pães para ele se alimentar, né? Jesus foi e recusou isso aí, e depois ele mostrou os reinos do mundo para Jesus, falou assim: se você prostrado me adorar, eu te darei tudo, toda a riqueza do mundo te darei. Jesus: não, só a Deus darás culto, só a Ele prestarás adoração. Não der pra... Aí então mostra que adoração é só a Deus mesmo. E
Lá no Apocalipse 13, versículo 4, diz que Satanás vai levar o mundo inteiro a adorá-lo, que vai governar o mundo, e aí então o mundo será governado então por meio de Satanás mesmo, a antiga serpente. Veja bem, o perigo que as pessoas podem ter se não estudarem a palavra de Deus. E outra coisa, nós não devemos adorar pessoa nenhuma, mesmo que ela seja uma pessoa muito talentosa, né? Uma pessoa que tenha grandes talentos, dons, né? Pessoas que muito culta, né? Não, aqui a Bíblia diz que nós devemos adorar o próprio Deus. Aqui é um exemplo, aqui na Apocalipse 19, né? João, quando ele viu o anjo descer do céu ali para as orientações para ele, né? João, ele prostrou para adorar o anjo. Ele lançou-se de joelho para adorá-lo. E ele disse, não faça isso. Sou teu conservo e de teus irmãos. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aí, por aí dá para entender que nós não temos que prestar culto a coisas materiais, e nem a seres humanos, e nem a nada que o homem faz, nós não devemos prestar culto a isso. Então nós temos que entender o que é a adoração, a verdadeira adoração e a falsa adoração. A falsa adoração é promovida por meio de coisas criadas pelo homem. Nós devemos adorar o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Aí nós estamos fazendo certo. Adorando o verdadeiro Deus, aquele que nos dá a vida todo dia, quando ele levanta pela manhã, a ideia de agradecer a Deus, assim, obrigado, Senhor, por mais um dia, né? Então, se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se não gostou, clica ali, não gostei. E peço a você para inscrever no canal. Não se esqueça de inscrever no canal, porque a inscrição é muito interessante para que eu possa continuar editando vídeo, gravando e editando vídeo, para que você possa estudar mais a palavra de Deus. Se é do teu interesse, você vai, se inscreva no canal e compartilhe esse canal com as pessoas, o canal mesmo, compartilhe o canal. Vai ter um canal que chama Dia a Dia com Deus, lá tem vários vídeos, e também compartilhe esse vídeo que você acabou de assistir. E ali você sendo inscrito ali, você vai receber todos os vídeos que eu for gravando e editando, para o conhecimento de todos, né? Aqueles que... Então, eu agradeço a vocês que assistiu o vídeo até o final, e aguardo vocês no próximo assunto, né? E até lá, um abraço.